Eu sempre fui a filha responsável. A que ajudava, a que resolvia, a que não dava trabalho. Desde que comecei a trabalhar, parte do meu salário nunca foi só meu. Era ajuda em casa, era conta atrasada, era emergência que só aparecia para mim. Meu pai dizia que era fase. Minha mãe dizia que família é união. Meu irmão dizia que depois acertava. Nunca acertava. Todo fim de ano tinha a viagem. Era quase um ritual. Praia, casa alugada, fotos bonitas. Sempre a mesma conversa. Todo mundo animado. Todo mundo prometendo dividir. Eu já sabia como terminava. No começo, cada um dizia que pagaria sua parte depois. Depois virava atraso, depois virava desculpa, depois virava silêncio. E no final, eu cobria tudo. A casa. O mercado. As passagens. Os passeios. Eles diziam que eu ganhava melhor, que eu não tinha filhos, que pra mim era mais fácil. Nunca perguntavam se eu queria. Se eu reclamava, minha mãe dizia que eu estava estragando o clima. Meu pai dizia que dinheiro não devia ser motivo de briga. Meu irmão ria e dizia que eu era controladora. Então eu engolia. Sempre engoli. A viagem acabava. Eles voltavam descansados e eu voltava com a conta cheia. No ano seguinte, tudo se repetia. Eu comecei a perceber que minha presença era menos importante do que meu cartão, que meu esforço era tratado como obrigação e que meu silêncio ajudava a manter tudo funcionando. Mesmo assim, continuei, porque no fundo eu achava que aquilo era amor, ou pelo menos o mais perto que eu conhecia. Este ano, a viagem foi marcada cedo. Casa maior, mais dias, mais caro. Meu pai disse que seria especial. Minha mãe disse que merecíamos. Meu irmão disse que estava contando os dias. Eu fiz as contas. Sabia que, de novo, sobraria para mim. Mas algo em mim já estava cansado. Na semana do Natal, fui para a casa dos meus pais mais cedo. Queria ajudar, queria evitar comentários, queria manter a paz. Na noite do dia 24, acordei de madrugada, sede. Nada demais, levantei em silêncio. A casa estava escura. Mas ouvi vozes na cozinha. Pareciam baixas controladas. Meu nome apareceu. Eu parei no corredor sem querer ouvir, mas sem conseguir ir embora. Meu pai dizia que talvez fosse melhor eu não ir dessa vez, que eu estava sempre estressada, que reclamava demais. Minha mãe concordava. Dizia que eu estragava o clima, que ficava olhando valores que parecia que estava cobrando. Meu irmão riu. Disse que se eu não fosse, sobraria mais espaço, mais conforto, e que de qualquer forma, eu pagaria tudo antes. Minha mãe respondeu que era isso mesmo, que bastava inventar uma desculpa, dizer que eu tinha trabalho, que eu mesma acabaria concordando. Eles falavam de mim, como se eu não fosse uma pessoa, mas um recurso. Ali, parada no corredor. Eu senti algo diferente. Não foi tristeza, não foi raiva imediata, foi clareza. Pela primeira vez, entendi que eu não era parte da viagem. Eu era o financiamento. E naquele momento, algo começou a quebrar dentro de mim. Voltei para o quarto sem fazer barulho. Deitei na cama com os olhos abertos. O coração batia forte. Mas a cabeça estava estranhamente calma. Não dormi mais naquela noite. Fiquei lembrando de todas as outras viagens. De cada vez que passei o cartão fingindo que não me importava. De cada comentário disfarçado. De cada promessa que nunca virou pagamento. Lembrei do ano em que fiquei doente na viagem. Febre, cansaço. E mesmo assim fui ao mercado comprar comida porque ninguém queria sair. Lembrei do outro ano quando meu irmão levou amigos sem avisar e eu paguei mais comida, mais bebida, mais tudo. Na manhã de Natal, levantei cedo, fiz café, ajudei minha mãe na cozinha, ela falava comigo normalmente, como se nada tivesse sido dito, como se eu não tivesse ouvido. Aquilo me deu náusea. Meu pai apareceu depois. Comentou sobre a viagem. Disse que estava animado. Perguntou se eu já tinha visto os valores finais da casa. Eu respondi que sim. Com a mesma voz de sempre. Meu irmão entrou rindo. Disse que aquele ano ia ser inesquecível. Eu olhei para ele, e pela primeira vez, não senti vontade de agradar. O almoço passou, troca de presentes, fotos, abraços. Tudo parecia normal, mas eu já estava fora dali. Na tarde do dia 25, minha mãe sentou ao meu lado no sofá. Disse que precisava conversar. Disse que eu parecia distante. Falou que talvez fosse melhor eu não ir na viagem, que eu andava muito cansada, que precisava descansar, que poderia aproveitar para ficar sozinha. Falou com cuidado, com doçura ensaiada. Eu ouvi em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, disse apenas que precisava pensar. Ela sorriu. Como quem conseguiu o que queria. Naquela noite, arrumei minhas coisas para ir embora. Minha mãe perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. No carro. Chorei pela primeira vez. Não pelo dinheiro.
mas por perceber que, mesmo se eu desaparecesse, eles só sentiriam falta do que eu pagava. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Meu pai perguntava se eu tinha feito a transferência da reserva. Minha mãe mandava links de mercado. Meu irmão perguntava se eu podia pagar antecipado. Eu não respondi. Passei a semana inteira em silêncio, pensando, organizando não só contas, mas memórias. Percebi que sempre estive ali para evitar conflitos, para manter tudo funcionando, para ser o amortecedor, e que, ao fazer isso, eu tinha ensinado a eles que podiam me usar. Na sexta-feira antes da viagem, meu pai ligou. A voz já não era tão calma. Perguntou se tinha acontecido algo. Disse que estavam esperando o dinheiro. Disse que o prazo estava apertado. Eu respirei fundo e disse que não iria pagar. O silêncio do outro lado foi pesado. Ele riu nervoso. Disse que eu estava brincando, que aquilo não era hora para drama. Eu disse que não estava brincando e que também não iria viajar. Ele perguntou o motivo. Eu disse a verdade. Disse que ouvia a conversa. Disse que sabia que planejavam me excluir. Disse que estava cansada de bancar tudo. Ele tentou negar. Depois tentou minimizar. Depois tentou culpar meu irmão. No fim disse que eu estava exagerando, que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu desliguei. Minutos depois, minha mãe ligou. Chorando. Disse que eu tinha entendido errado. Disse que tudo o que faziam era para meu bem. Disse que eu estava sendo ingrata. Eu ouvi, mas não cedi. Meu irmão mandou mensagem. Rindo. Disse que eu estava sendo mesquinha, que dinheiro não era tudo. Foi aí que algo em mim mudou de vez. Eu bloqueei todos, e pela primeira vez em anos senti medo, mas também senti liberdade. O silêncio durou pouco. 2 dias depois, começaram a aparecer notificações de números desconhecidos. Mensagens longas. Áudios. Chamadas perdidas. Ignorei todas. Na sexta à noite, enquanto eu jantava sozinha, recebi uma mensagem da minha tia. Ela nunca falava comigo fora de aniversários. Disse que a família estava preocupada. Disse que meus pais estavam muito magoados. Disse que eu estava criando um clima horrível justamente no Natal. Não respondi. No sábado de manhã, acordei com alguém batendo na porta. Insistente, sem campainha, soco seco de mão fechada. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe, meu pai atrás. Meu corpo travou. Fiquei alguns segundos parada, tentando decidir se abria ou não. Abri. Minha mãe entrou primeiro, sem pedir licença. O rosto vermelho, os olhos inchados. Meu pai ficou em pé, perto da porta. Braços cruzados. Ela começou a falar antes mesmo de sentar. Disse que eu tinha envergonhado a família. Que meu irmão já tinha contado tudo para todo mundo. Que as pessoas estavam perguntando por que eu tinha abandonado todos. Eu pedi para ela sentar. Ela não sentou. Disse que eu sempre fui difícil. Que sempre fui fria. Que nunca gostei de estar junto. Aquilo doeu, porque eu sabia que não era verdade. Meu pai finalmente falou. Disse que eu tinha quebrado um acordo implícito. Que sempre foi assim. Que cada um ajuda como pode. Eu perguntei quando alguém me ajudou. Ele não respondeu. Minha mãe começou a chorar mais alto. Disse que eu estava punindo todo mundo. Que a viagem estava comprometida. Que o proprietário da casa estava pressionando. Eu respirei fundo. Disse que eles deveriam ir mesmo assim. Que dividissem os custos. Meu pai riu. Um riso curto. Sem humor. Disse que eu sabia que eles não tinham condições. Foi aí que eu entendi tudo. Eles nunca planejaram pagar. Nunca. Minha mãe disse que eu ganhava bem. Que não tinha filhos. Que não tinha grandes gastos. Disse que eu devia isso à família. Eu perguntei quando isso tinha sido combinado. Ela disse que não precisava ser dito. Senti algo fechar dentro de mim, como uma porta. Eu disse que não pagaria, que não iria viajar, que precisava de espaço. Meu pai mudou o tom. Disse que eu estava sendo egoísta, que dinheiro tinha me subido à cabeça, que eu estava esquecendo minhas origens. Minha mãe disse que eu ia me arrepender, que família não se abandona. Eu pedi para eles irem embora. Minha mãe tentou me abraçar. Eu recuei. Meu pai saiu primeiro. Ela saiu logo depois, batendo a porta. Sentei no chão da sala. Fiquei ali um bom tempo. No mesmo dia à noite, recebi mensagens do meu irmão. Áudios longos, cheios de ironia. Disse que eu tinha estragado tudo. Que agora ele teria que cancelar planos. Que eu sempre fui a estranha da família. Aquilo não era novo. Só estava mais claro. No domingo, soube por terceiros que a viagem tinha sido cancelada. Que meus pais estavam dizendo que eu tinha desistido de última hora. Que eu tinha prometido pagar e voltado atrás. Algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando o que tinha acontecido. Pela primeira vez, eu contei a verdade. Sem exagerar. Sem dramatizar. Só fatos.
Algumas pessoas ficaram em silêncio depois disso. Outras pediram desculpas. Meus pais não falaram comigo por semanas. O Natal passou. O Ano Novo também. Eu passei sozinha. E, estranhamente, não foi triste. Foi quieto. Seguro. Comecei a perceber o quanto minha vida era mais leve sem aquela cobrança constante. Sem aquele medo de decepcionar. Em janeiro, minha mãe me mandou uma mensagem curta. Disse que estava disposta a conversar. Disse que sentia minha falta. Eu li. E não respondi. Não por raiva. Mas porque eu sabia que, se respondesse, tudo começaria de novo. Comecei a fazer terapia. Não porque eles pediram, mas porque eu precisava entender por que aceitei tão pouco por tanto tempo. Descobri que eu tinha confundido responsabilidade com obrigação. E amor com sacrifício. Meses depois, meu irmão apareceu no meu trabalho, sem avisar. Disse que precisava conversar. Disse que a situação financeira dele estava complicada. Disse que meus pais estavam passando dificuldade. Eu ouvi. Calma. Ele perguntou se eu não podia ajudar. Nem que fosse com um valor menor. Eu disse que não. Ele me chamou de fria, de ingrata. Eu respondi que, pela primeira vez, estava sendo justa comigo mesma. Ele saiu sem se despedir. Hoje, quase um ano depois, ainda não voltamos a ser como antes. E talvez nunca voltemos. Mas eu aprendi algo que ninguém nunca me ensinou. Família não é quem se acostuma a te usar. É quem te respeita quando você diz não. E se para ser aceita eu precisasse continuar pagando, então eu nunca fui realmente parte daquela família. O afastamento não foi imediato nem limpo. Ele foi cheio de tentativas sutis de me puxar de volta para o mesmo lugar de sempre. Primeiro vieram as mensagens educadas. Minha mãe perguntando se eu estava bem. Meu pai mandando um bom dia seco, como se nada tivesse acontecido. Depois, as indiretas. Fotos antigas no grupo da família, frases sobre união, textos prontos falando sobre perdão. Eu não respondia. Reagia com silêncio. Isso incomodava mais do que qualquer briga. Em março, meu pai ficou doente. Nada grave, mas o suficiente para virar assunto. Recebi uma ligação da minha tia novamente. Disse que talvez fosse a hora de eu ser madura. Que meus pais estavam envelhecendo. Que eu não podia guardar rancor para sempre. Eu agradeci a preocupação e desliguei. Não era rancor, era clareza. Pela primeira vez eu conseguia enxergar minha infância sem tentar justificar tudo. Sem dizer que eles fizeram o melhor que podiam. Talvez tenham feito. Mas o melhor deles sempre teve um custo. E esse custo sempre foi meu. Comecei a lembrar de coisas pequenas. Detalhes que eu sempre minimizei. As roupas que eu herdava. Os brinquedos que nunca eram novos para mim. As vezes em que diziam que eu já era grande demais para chorar. Enquanto meu irmão sempre era pequeno demais para assumir qualquer coisa. Percebi que eu cresci acreditando que amor precisava ser merecido. Que presença precisava ser comprada. As roupas que eu herdava. Os brinquedos que nunca eram novos para mim. As vezes em que diziam que eu já era grande demais para chorar. Enquanto meu irmão sempre era pequeno demais para assumir qualquer coisa. Percebi que eu cresci acreditando que amor precisava ser merecido. Que presença precisava ser comprada. E eu paguei. Com dinheiro, com tempo, com silêncio. Em abril, recebi uma mensagem diferente. Era do meu irmão, sem ironia dessa vez. Sem acusações diretas. Disse que estava cansado, que se sentia pressionado, que nunca pediu para eu assumir esse papel. Aquilo me pegou desprevenida. Respondi. Curta. Disse que talvez ele não tivesse pedido. Mas que nunca recusou. Ele demorou dias para responder. Quando respondeu, disse que achava que aquilo era normal, que sempre foi assim, que eu dava conta. Foi ali que eu entendi outra coisa. Não é só quem exige que se beneficia. É também quem se acostuma a receber. Algumas semanas depois, descobri que meus pais tinham voltado a planejar uma viagem. Menor. Mais barata. Mas ainda assim, uma viagem. Sem me chamar. E pela primeira vez, isso não doeu. Senti alívio. Em junho, troquei de apartamento. Não contei para ninguém da família. Só amigos próximos sabiam. Decorei tudo do meu jeito, sem medo de errar. Sem pensar se alguém ia aprovar. Pela primeira vez, minha casa parecia minha. No meio do ano, recebi um e-mail do meu pai. Algo que ele nunca tinha feito antes. O texto era longo. Formal. Ele dizia que talvez tivesse sido duro demais. Que reconhecia que eu sempre ajudei. Mas que família não funciona com contas. Li várias vezes. Ele não pediu desculpa. Não mencionou a conversa que eu ouvi no Natal. Não falou sobre me excluir da viagem. Só disse que sentia falta da harmonia. Eu respondi. Disse que harmonia não é quando uma pessoa sustenta tudo para manter a paz.
Que amor não pode depender de quanto eu pago. Que eu estava disposta a ter uma relação, mas não aquele papel. Ele não respondeu. Meses se passaram. Meu irmão conseguiu um emprego fixo. Meus pais se ajustaram. Nada desmoronou como eles diziam que iria. O mundo não acabou porque eu parei de pagar. Isso também doeu. Porque provou que eu não era indispensável. Só conveniente. Hoje, quando penso naquele Natal, não sinto culpa. Sinto gratidão. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa, talvez ainda estivesse pagando. Achando que era amor. Aprendi que dizer não me fez perder uma família. Me fez parar de sustentar uma ilusão. E pela primeira vez na vida, eu não sou a que resolve tudo. Sou só alguém que escolheu se respeitar. No segundo semestre, algo mudou em mim de um jeito silencioso. Não foi uma decisão dramática. Não foi um corte brusco. Foi cansaço acumulado virando lucidez. Eu parei de esperar que eles entendessem. E isso tirou um peso enorme das minhas costas. Antes, mesmo quando eu dizia não, ainda ficava esperando alguma reação certa. Um reconhecimento. Uma mudança real. Uma frase que nunca vinha. Quando parei de esperar, o espaço ficou estranho no começo. Vazio, mas limpo. Em agosto, minha mãe tentou me visitar. Disse que estava passando perto do meu bairro. Perguntou se podia subir. Eu disse que não era um bom dia. Sem explicação. Ela respondeu com um "tudo bem", curto. Mas minutos depois, mandou outra mensagem. Disse que sentia que eu estava diferente, que parecia fria, que aquilo não era quem eu era. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo. E então respondi algo que eu nunca teria coragem de dizer antes. Disse que eu não tinha mudado. Eu só tinha parado de compensar. Ela não respondeu. Naquele mês, comecei a terapia com mais profundidade. Não para falar deles apenas, mas para entender por que eu fiquei tanto tempo naquele papel. Descobri que eu tinha medo de ser vista como ingrata, medo de ser abandonada emocionalmente, medo de ser a vilã da história deles. Cresci ouvindo que eu era a forte, a responsável, a que não precisava de muito. Isso vira uma prisão quando você vira adulta, porque qualquer limite parece egoísmo. Em setembro, aconteceu algo curioso. Minha família marcou um almoço de aniversário do meu pai. Convidaram todos, inclusive eu. Aceitei ir, mas deixei claro que ficaria pouco tempo. Cheguei com um presente simples. Cumprimentei todos. Sentei. Observei tudo como alguém de fora. Meu irmão falava dos planos dele, dos projetos, das dificuldades. Meus pais ouviam com atenção, com aquele mesmo cuidado de sempre. Ninguém perguntou de mim, e pela primeira vez isso não me feriu, porque eu já não estava ali para ser vista. Em algum momento, minha mãe comentou sobre uma viagem que queriam fazer no fim do ano. Disse que ainda estavam vendo valores, que tudo estava caro. Ela me olhou por um segundo a mais do que o normal. Eu não disse nada. Meu silêncio foi a resposta. Pouco depois, me despedi, sem drama, sem discussão. Na volta para casa, percebi algo importante. Eu não estava triste, estava leve. Outubro trouxe uma sensação nova. Orgulho. Não por grandes conquistas externas, mas por pequenas coisas. Por pagar minhas contas sem culpa. Por gastar meu dinheiro comigo. Por não sentir necessidade de explicar cada escolha. Por existir sem função. Em novembro, soube por terceiros que a viagem de fim de ano não aconteceria. Problemas financeiros. Imprevistos. Dessa vez, ninguém me ligou. E isso confirmou tudo o que eu já sabia. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu fornecia. No Natal, fiz algo diferente. Viajei sozinha. Um lugar simples. Silencioso. Na noite do dia 24, sentei na varanda com uma taça de vinho barato. Olhei para o céu. E chorei. Não de tristeza. De luto. Pelo tempo que eu passei tentando comprar amor. Pela menina que acreditou que precisava pagar para pertencer. Mas também chorei de alívio. Porque aquela menina finalmente estava segura. Hoje, quando penso na minha família, não sinto raiva. Sinto distância. Uma distância consciente. Escolhida. Entendi que ajudar não pode virar obrigação. Que amor não cobra fatura. Que presença não deve ser moeda. Eu não rompi com eles por ódio. Rompi por sobrevivência emocional. E pela primeira vez na vida, o dinheiro que eu ganho não compra silêncio. Compra paz. Janeiro começou silencioso demais. Depois das festas, das viagens, das descoluções que eu não tive que ouvir, veio um tipo de calma que eu não conhecia. Não era felicidade exagerada, era estabilidade. E isso, para alguém que sempre viveu em alerta, parecia quase perigoso. Nos primeiros dias do ano, minha mãe tentou contato novamente. Uma mensagem curta. Disse que sentia minha falta. Nada sobre o que aconteceu, nada sobre pedidos de desculpa.
Nada sobre reconhecer limites, só saudade. Eu li. Não respondi na hora. Passei o dia inteiro com aquela mensagem aberta, observando o efeito que ela tinha em mim. Não doeu como antes, mas ainda cutucava uma parte antiga. Respondi à noite. Disse que eu precisava de tempo, que não estava pronta para retomar contato. Que aquilo não era punição, era cuidado comigo mesma. Ela visualizou. Não respondeu. Dias depois, meu pai ligou. Não atendi. Ele deixou um áudio longo. Falou sobre como a família estava diferente, sobre como as coisas tinham perdido o sentido, sobre como eu sempre fui o pilar. Pilar. A palavra ecoou dentro de mim. Porque pilares não descansam, não se movem, não escolhem, eles só sustentam até rachar. Apaguei o áudio sem responder. Em fevereiro, meu irmão apareceu de novo no radar. Mandou mensagem perguntando se eu podia ajudá-lo com uma coisa rápida. Não explicou. Nunca explicava. Eu respondi apenas uma vez. Perguntei o que era. Ele demorou horas. Depois respondeu dizendo que estava apertado, que precisava viajar a trabalho, que meus pais estavam preocupados. Eu li aquilo com uma clareza quase cruel. Não era pedido. Era expectativa. Eu disse não, sem justificativa. Ele respondeu com ironia. Disse que eu tinha mudado, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça. Eu não discuti. Não corrigi. Não me defendi. Bloqueei. Foi ali que algo se consolidou. Eu percebi que cada limite que eu colocava revelava uma versão deles que sempre existiu, mas que antes ficava escondida pelo meu esforço constante de agradar. Março trouxe consequências práticas. Alguns parentes começaram a se afastar. Outros surgiram só para conversar, sempre com aquele tom de mediação falsa. Diziam que eu precisava ser maior, que família era tudo, que eu devia pensar no futuro. Eu pensava num futuro onde eu não precisava pagar para ser aceita. Na terapia, comecei a trabalhar o sentimento de culpa residual. Aquela culpa que aparece mesmo quando você sabe que está certa. Aprendi que culpa não é prova de erro. É reflexo de condicionamento. Eu fui treinada para me sentir errada ao priorizar a mim mesma. E desaprender isso leva tempo. Em abril, minha mãe tentou uma abordagem diferente. Mandou uma mensagem longa. Disse que entendia meus limites, que respeitava meu espaço, mas que estava preocupada comigo. Disse que eu parecia sozinha, que trabalhar demais fazia mal, que dinheiro nenhum substituía a família. Era cuidado disfarçado de julgamento. Eu respondi com educação. Disse que estava bem, que tinha apoio, que estava em paz. Era verdade. Em maio, aconteceu algo que me fez enxergar tudo com ainda mais clareza. Uma prima distante me procurou. Disse que queria conversar. Nos encontramos para um café. Depois de alguns minutos de conversa superficial, ela foi direta. Disse que meus pais estavam passando dificuldades, que a viagem cancelada tinha deixado todos abatidos, que eles não entendiam por que eu tinha me afastado tanto. Eu ouvi em silêncio. Quando ela terminou, eu disse algo simples. Disse que durante anos eu paguei aquela viagem. Disse que eu bancava tudo. E que mesmo assim, ouvi eles planejando me excluir. Ela ficou em silêncio. Disse que não sabia. E ali eu entendi algo definitivo. A versão que eles contavam nunca incluía minha generosidade. Só minha ausência. Voltei para casa naquele dia sentindo algo novo. Validação interna. Eu não precisava mais que acreditassem em mim. Eu acreditava. Hoje, quando penso naquela família reunida em volta de uma mesa que eu sempre paguei, sinto algo diferente. Não é rancor. Não é tristeza. É clareza. Eu não fui egoísta. Fui explorada. E quando parei de aceitar isso, o sistema que dependia de mim começou a falhar. Eu não destruí nada. Eu só saí do lugar onde me colocaram. E isso, para quem se beneficiava do meu silêncio, sempre pareceu traição. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.